África tradicional. O tema do nosso vídeo hoje é Oxum, a grande, a maravilhosa divindade Oxum, uma Iabá, uma divindade, uma orixá. Lembrando mais uma vez, a relação com o divino, a relação com a divindade, ela é muito diversa na África tradicional. E essa diversidade, ela veio para o Brasil durante a diáspora. Então, nessa mistura de ritos, dogmas, liturgias e palavras africanas tradicionais, também chegou a maneira como lidar com as divindades. Então nós temos orixás para os iorubãnos, nós temos os vuduns para Fon e Jeje, nós temos os inquices para os bantus. Então são semelhanças que acabaram ficando diversificadas dentro dos nossos terreiros, sem preconceito, sem certo ou errado, mas muito energético. E essa maneira de lidar com o divino dentro da matriz africana, ela é totalmente particular para cada casa, para cada terreiro, para cada ilê, ok? Orixá Oxum, saudação. Ora Iê-Iê-O. O que quer dizer Ora Iê-Iê-O? Ora Iê-Iê-O é uma saudação iorubana, certo? Iorubana, que diz o seguinte: salve a nossa mãezinha benevolente. Em tradução livre, tá? Salve a nossa mãezinha benevolente. Inicialmente, Oxum era cultuada apenas pelo povo Ijexá. Mas quem era o povo Ijexá? O povo Ijexá vivia às margens do rio Oxum, certo? Atualmente, Nigéria. Naquela época, fazia parte do reino Iorubá. Os Ijexás chamavam a divindade Oxum de Ialodê. Era como eles se relacionavam com a divindade Oxum. Ialodê. O que quer dizer Ialodê? Ialodê quer dizer senhora da sociedade. Ou seja, como eu já venho explicando várias vezes, cada etnia tinha uma divindade específica, ou duas, ou três. Nessa época ainda, na África tradicional, elas não tinham essa ligação como passaram a ter durante a escravidão, consequentemente a diáspora, onde eles foram se conhecendo e trocando informações, trocando saberes. Então, para o povo Ijexá, para a etnia Ijexá, submissa aos iorubanos, a principal divindade era Oxum, devido ao rio Oxum, certo? Ijexá atualmente fica na Nigéria, e para o povo Ijexá, Oxum é chamada como Ialodê, ou seja, senhora da sociedade. O povo Ijexá tem algumas particularidades. São filhos de Obokun. Omobokun quer dizer filhos de Obokun, um ancestral que trouxe o povo Ijexá da mítica Ilê e Fé, a criação da humanidade e a criação dos orixás, Ilê e Fé. Então, Obokun, ele trouxe toda a sua etnia para que eles ficassem baseados às margens do rio Oxum, tendo como principal divindade Oxum, certo? Mas o que acontecia tradicionalmente durante as festividades do povo Ijexá? Para início de conversa, a principal festividade, olha só como a diversidade é linda, né? De informações, de saberes, é muito legal, né? Como a nossa África tradicional, ela é repleta de informações. Bem, eles tinham a principal divindade chamada Oxum, certo? A Ialodê, senhora da sociedade. Mas, tradicionalmente, eles tinham uma festa chamada Iludê Ogum, a festa de Ogum, certo? Iludê Ogum. E
Parte daí, dessa festividade, um dos itãs mais lindos de Oxum. Eu vou contar para vocês agora, certo? Mas vocês vão me perguntar assim: Ijexá não é um nome de uma batida no atabaque, né? Durante a cantiga a gente bate os atabaques e tudo mais, né? Cada um com o seu tamanho, com a sua sonoridade, né? Sim, a batida é uma herança deixada pelo povo Ijexá, porque ela era tocada em homenagem a Iabá Oxum. Nessa cidade todo mundo é do Oxum. Homem, menino, menina, mulher. Enfim, aí você vem com a batida, ó. Ijexá, Ijexá. Enfim, essa é uma batida tradicional do povo Ijexá em homenagem a orixá Oxum. Bem, primeiro itã para Oxum, para a gente poder ligar a festa, tá? O Ilode Ogum, a festa de Ogum. Certa vez, durante a chegada da festividade chamada Ilode Ogum, Ogum simplesmente resolveu se afastar de todas as aldeias. Ogum achou que não estava sendo prestigiado, se sentiu desprestigiado e abandonou Ogum, foi embora. Bem, todos os orixás se reuniram para tentar chamar Ogum de volta, mas não consideraram Oxum. Por que eles não consideraram Oxum? Porque consideraram que Oxum fosse uma Iabá, um orixá, uma orixá fraca, por ela ser sensível, por ela ser a rainha da fertilidade, por ela ser a rainha da proteção das crianças, a rainha do amor, a rainha da saúde mental, da saúde física, da riqueza material e prosperidade, e da liderança inteligente, da liderança estratégica, certo? Desconsideraram que Oxum fosse conseguir participar dessa missão de trazer algum grande guerreiro de volta. Bem, nenhum orixá conseguiu fazer Ogum voltar. Inclusive, até estavam receosos. Ogum era conhecido pela sua valentia e pela sua violência, um orixá da guerra. E ele disse: não quero aproximação com ninguém, não me procurem, eu não volto. Oxum se disponibilizou e falou: então eu vou trazer Ogum de volta. E todos os orixás, né, debocharam: você não vai conseguir fazer isso. Bem, teve um orixá que acreditou nela, chamado Exu, e disse: ela tem capacidade para fazer isso. E aí Oxum seguiu o caminho. Oxum, sabendo onde Ogum estava escondido, né, onde ele estava em sua particularidade, sem querer nenhum tipo de contato social, ela se perfumou muito, linda, bem vestida, com seus lindos cabelos, suas joias. Sim, Oxum é a orixá das joias, dos adornos azuis e dourados. Ela começa a dançar e fazer uma cantiga bem lenta, ao som do Ijexá. Ijexá, Ijexá, Ijexá. E ela dançava, dançava, o perfume exalava, e Ogum, escondido, já tinha percebido a presença de Oxum. E ele, maravilhado, apaixonado por aquela beleza, ele se rendeu e disse: o que você está precisando, Oxum? Ela: da sua presença, você me acompanha de volta? Oxum apaixonado, Ogum apaixonado, voltou com Oxum e ele foi recebido em todas as aldeias e comemorado na festa de Ogum, no Ilode Ogum. Uma grande vitória de Oxum, que não precisou fazer um esforço violento para conseguir trazer Ogum de volta. Bem, nós temos outro itã também muito interessante. Muito interessante, que mostra uma segunda face de Oxum.
Oxum não é só sensibilidade. Oxum também é uma liderança estratégica e uma excelente guerreira, mas ela guerreia com inteligência. Certa vez o reino de Oió, onde o rei Xangô estava no seu trono, foi atacado por muitos inimigos. Sendo assim, Xangô precisou ir à guerra e convocou as suas principais guerreiras. Ele convocou Oiá e convocou Obá. Quando Oxum se levantou, ele disse: não, Oxum, você não vai, você não é uma guerreira. Eu vou levar Obá e Oiá porque elas são guerreiras de verdade. Mas você, Oxum, você é sensível. Ela disse: tudo bem, eu fico então no reino. Boa guerra para vocês. Bem, com alguns dias de guerra, sem a presença de Xangô, de Oiá e de Obá e seus principais guerreiros no reino de Oió, na ilha Oió, certo? Na cidade-estado Oió, o reino foi de fato atacado. Muitos inimigos entraram no castelo e lá estava Oxum. Quando os inimigos entraram no castelo, eles encontraram Oxum. Oxum disse: eu não pretendo guerrear com vocês. Realmente, o máximo que eu posso fazer por essa invasão é servi-los com um delicioso banquete. Portanto, sentem-se e provem do banquete que ofereço a vocês, pedindo paz e menos violência nessa conquista que vocês estão conseguindo. Bem, todos os guerreiros, os invasores, os inimigos comeram, ficaram maravilhados com aquele banquete. Xangô, Oiá e Obá, enfim, chegaram ao castelo, chegaram ao reino, chegaram a ilha Oió, mas encontraram todos os inimigos, em princípio, dormindo. Xangô, quando interpelou Oxum, falou: o que está acontecendo? Ela disse: bem, realmente o reino foi atacado. Foi atacado. Mas eu não precisei fazer força com nenhum deles. Servi um banquete e coloquei no banquete um segredinho. Eles estão todos mortos. Eu ganhei a guerra sem levantar uma espada. E você disse, Xangô, que eu não saberia guerrear. Essa é a minha resposta. Aos inimigos, a gente não deve atacá-los, e sim nos defendermos, porque eles mesmos serão derrotados pela sua ganância e fome. Essas foram as palavras de Oxum para Xangô, Obá e Oiá. Belitã também. Bem, filhos de Oxum. Os filhos de Oxum. Eu sou suspeito para falar isso, porque eu tenho a minha esposa é filha de Oxum, as minhas filhas, dentro do terreiro, meus filhos de santo, tem vários filhos de Oxum, meus 2 pais pequenos são de Oxum, enfim, eu convivo muito com os filhos de Oxum, o tempo inteiro. Então, assim, pra mim é muito... É fácil e difícil falar sobre os filhos de Oxum. Eu vou passar para vocês algumas características. Vai que você seja filho de Oxum, saiba, né? Bem, honestidade, extremamente honestos. Amorosidade, são amorosos demais. Sorte no amor é uma característica dos filhos de Oxum. Olha só. Amor, né, por joias. Eles gostam de joias, não necessariamente o ouro. Isso é um grande engano. Até porque na época da África tradicional, certo, o ouro não era ainda o principal metal. Então o cobre em muitos lugares era mais valioso que o próprio ouro. Quem apresenta o ouro ao mundo é o Império do Mali com
Os mandingas, eles atravessam, inclusive, o deserto do Saara, chegando à Península Arábica, levando quase toda a sua tropa com mais de 20 quilos de ouro em seus corpos. Isso foi até muito interessante durante a história, porque eles, ao mesmo tempo que apresentaram o mercado do ouro, eles também deixaram o mercado do ouro totalmente falido, porque eles levaram tanto ouro para a Península Arábica que o preço do ouro começou a diminuir, e não era um metal ainda totalmente valioso. Passa a partir daí, certo? Essa é, inclusive, um dos meus vídeos, quando eu falo do Império do Mali, eu conto essa história, esse contato que eles tiveram, né, com a Península Arábica, e aí começaram os primeiros passos do sincretismo entre o islamismo e as religiões tradicionais africanas, tá? Mas antes disso acontecer, certo? Aqui o ouro não era tão valioso, mas o cobre. Então, quando nós falamos que os filhos de Oxum gostam, amam, né, têm apreço por joias, a gente também está dizendo que pode ser tanto cobre, quanto a prata, quanto o ouro, certo? Então não é específico essa diferença entre as joias. Eles também são apaixonados por adornos dourados e azuis. Minha esposa adora azul, não sei porquê, né? Enfim, são as características de um filho de Oxum. Como eu disse para vocês, a história do orixá Oxum está diretamente ligada ao rio Oxum, o rio Oxum, certo? Rio tradicional durante o período de administração do reino Yorubá, e continua sendo tradicional até hoje, tá? Vamos lá. Mais um detalhe sobre os filhos de Oxum. Os animais, as aves de Oxum: galinha da Angola e pavão. Se você tem medo de galinha da Angola, opa, atenção, hein? Pode ser que você tenha Oxum na sua coroa. Nem sempre o apreço por aquele animal quer dizer que você tenha aquele orixá na sua coroa. Às vezes o seu medo por aquele animal também diz, né, que você possivelmente tem aquele orixá na sua coroa. Mas depende muito da qualidade. Qualidade, inclusive, que eu deixei algumas aqui e vamos falar sobre elas. Bem, as qualidades de Oxum. Oxum Abalô. Oxum antiga, conhecida como a Iá Ominibu, certo? Laços com Oiá, pode ser chamado também de Inhaçã, certo? Ogum e Oxóssi. As cores são claras, abebé e alfange. Abebé é a principal ferramenta de Oxum. E o que é abebé? Abebé é um leque com espelho dentro, certo? Então, essa qualidade de Oxum, chamada de Oxum Abalô, conhecida como Iá Ominibu, certo? Tem laços com Iá, Ogum e Oxóssi, certo? As cores dela, todas as cores claras. Atenção, todas as cores claras. Perfeito? Vamos lá. Temos também Oxum Ijimu, vestida de azul claro ou rosa. Vínculo profundo com as Inhamis. O que são as Inhamis, as feiticeiras? A gente vai perceber que várias qualidades de Oxum são próximas das Inhamis. Se a gente for buscar a história de cada etnia submissa ao reino Yorubá, a gente vai entender que as Inhamis estão em quase todas elas. O que são as Inhamis? São as feiticeiras, certo? Então, a gente vai perceber durante o vídeo que Oxum é muito próxima das feiticeiras. E uma qualidade, inclusive, pela sua antiguidade, é até considerada uma feiticeira. Será que Oxum é uma grande feiticeira? Bem, Oxum Ijimu, vestida de azul claro ou rosa, vínculo profundo com as Inhamis. Essa qualidade de Oxum, ela veste azul claro ou rosa. Muitas pessoas pensam que por gostar da cor rosa são filhos de Ibeji. Pode ser que tenha na coroa Ibeji, mas a gente não pode esquecer que a qualidade Ijimu usa também rosa, tem paixão por essa cor rosa. Ou então, de repente,
pode acontecer que não tenha Ibeje, mas sim essa qualidade de Oxum. Oxum e Jimu, certo? Muito próxima com as Iamins. Apesar dela vestir claro, azul claro e vestir rosa, ela é próxima das feiticeiras. Porque nem toda feitiçaria, como todo mundo gosta de desqualificar essa palavra, né? Porque o mundo cristão, quando ele entra nessa diversidade maravilhosa da África tradicional, ele, para tentar desqualificar a cultura africana, ele começa a deixar algumas palavras para o mundo como se fosse algum malefício, certo? Feitiçaria é uma delas. Quando eu falo feitiçaria, todo mundo pensa em bruxa, todo mundo pensa que bruxa é aquela entidade que você vê em filmes que come crianças e tudo mais. Gente, isso foi uma maneira branca, europeia, cristã, de tentar desqualificar as religiões, os cultos tradicionais africanos, tá? Isso foi só uma forma de desqualificar uma cultura, ou as culturas. Bem, Oxum Abatô, antiga, associada às Iamins, de novo, certo? Associada às Iamins, como eu disse para vocês, certo? Conhecida pela prática da feitiçaria, viu? Possui conexão com Nanã. Opa! Conexão com Nanã, a orixá mais velha. Minha mãezinha querida, certo? Nanamburucô ou Nanamburuquê. Bem, a avó das avós, rainha do pântano. Então, essa qualidade de Oxum é ligada a Nanamburuquê, certo? Enfim, Oxum Abotô. É outra situação para a gente pensar. Pode ser confundida na coroa de alguém com Nanã, sem ser Nanã, mas pela proximidade da qualidade, certo? Oxum Apará. Eu acredito que Oxum Apará seja mais conhecida, cultuada às vezes como Inhaçã Menina, ou propriamente como Oxum. Por que ela é muitas vezes cultuada como Inhaçã Menina, como Oiá? Por causa disso aqui, ó. A mais jovem, com natureza guerreira, que se une a Ogum, percorrendo as estradas. Opa, calma aí. Nós temos uma qualidade de Oxum, Oxum Apará, a mais jovem de todas, que anda ao lado de Ogum nas estradas, mas ela não é a divindade dos rios, cachoeiras, lagos e lagoas, a divindade das águas doces. Mas isso não quer dizer que não tem uma qualidade que fica ali ao lado de Ogum na guerra. Portanto, Oxum Apará, certo? Ela carrega, ela ostenta uma espada. E, incrivelmente, ela também pode usar um marrom quase avermelhado. Entendeu bem? Essa qualidade, a mais jovem, ela é guerreira, ela acompanha Ogum, ela usa espada e ela também pode utilizar como vestimenta o marrom avermelhado. Oxum Apará. Muitas vezes, até pela cor, marrom avermelhado, confundida ou até mesmo cultuada, que eu também não vejo nenhum problema, vai depender muito do ori de cada um, né, na verdade dessa soma de identidades no ori, beleza? Vai depender muito. Vai depender muito do zelador também, entendeu? Ela é cultuada como Inhaçã Menina, beleza? Vamos lá, não acabou não, hein? Oxum Ajagira, outra representação de guerra, mas com laços com Xangô e Iemanjá. Que maravilha! Oxum Ajagira, representada por uma guerreira, ela também é guerreira, certo? Ela também utiliza uma espada, além do ABB, mas com laços com Xangô e Iemanjá. Lindo isso, perfeito, não é? Bem, Oxum Oquê, profundamente ligado ao Oxóssi, e usa também o Ofá, ó, o arco e flecha. Oxum Oquê,
profundamente ligado ao Oxóssi e usa Ofá. Beleza? Oxum ou Iê Ipondá, rainha da cidade que leva o seu nome. Sim, Ipondá é outra cidade ao lado de Ijexá. Rainha da cidade que leva o seu nome, ligada a Iboalamo. É Iboalamo, é Ilê. Enfim, é justamente com Iboalamo, com essa qualidade de Oxóssi que eu falei no outro vídeo, vamos lembrar, que ela tem um filho, certo? Que ela tem um filho chamado Logunedé. Bem, rainha da cidade que leva seu nome, ligada a Iboalamo, carrega a espada, veste-se de ouro e branco quando acompanha o Oxaguian. Opa! Então essa qualidade de Oxum, além de estar diretamente ligada ao Oxóssi, na qualidade de Iboalamo, certo? Ela usa a espada também, hein? Veste-se de ouro e branco quando acompanha Oxaguian, ou seja, Oxalá mais novo, Oxalá menino, Oxalá guerreiro. Uma segunda qualidade de Oxalá. Nós temos Oxalá Lufã e Oxalá Guian. Aliás, é sexta-feira, Xeuê Pababá, salve nosso grande mestre Oxalá e todas as suas qualidades, que nos traga muita paz, amor, carinho e compreensão em nosso coração. Bem, nós temos Oxum Caré ou Iê Caré, jovem, com laços profundos, com Oxóssi e Logunedé. Vamos lembrar que eles têm uma qualidade de Oxóssi chamada Oxóssi Caré. Lembrem do outro vídeo que eu fiz sobre Oxóssi. E inclusive eu conversei com vocês o seguinte, que muitas vezes pode ser confundido, porque olha só, do mesmo jeito que Oxóssi Caré, ele é ligado ao Oxum e ao Logunedé, a Oxum Caré, essa qualidade, também é ligada, tem laços profundos com Oxóssi e Logunedé. Ou seja, a linha de atuação energética deles é a mesma quando estão nessa qualidade. Beleza? Eu vou fazer um vídeo só sobre Logunedé para entender também, para juntar essa linha de raciocínio, para a gente entender como funciona essa linha de emanação energética, certo? Então ela pode ser confundida tanto com Oxum, tanto com Oxóssi, quanto com Logunedé. Logunedé pode ser confundido com Oxóssi ou com Oxum. Oxum Caré pode ser confundido também, ou seja, quando eles estão nessa emanação energética, eles são praticamente iguais. É muito difícil conseguir dividir quem é quem. Então tem que ter muito cuidado na hora de observar essa qualidade na coroa de alguém. Tem que ter um olho clínico e um ori clínico daquele que está zelando pelo local. Beleza? Vamos lá. Temos também a Ipetu, ancestral, tá? Reverenciada nas profundezas das florestas, nascentes dos rios, ligada a Oiá, com conexão com Egum. Essa qualidade, ora aí, a Ipetu, ela é ancestral, ou seja, ela é muito antiga. Ela é reverenciada nas profundezas das florestas, dentro da floresta da Mata Fechada, na nascente dos rios, é ligada a Oiá. E por que ela é ligada a Oiá? Pela conexão com o Egum. E o que é o Egum? Egum são os espíritos que fizeram passagem. Na Umbanda, a gente tem uma diferença. Nós temos as entidades, os ancestrais, os iluminados, os encantados, certo? Nos candomblés, em alguns, atualmente muita coisa vem mudando, eu acho lindo isso, eles são chamados de eguns, porque existem ritos diferentes, certo? Algumas umbandas já estão fazendo de outra forma, devido a essa enorme enorme quantidade de informações, desculpa a minha gagueira, certo? Então, como é muito diverso, as culturas vêm se misturando. Isso é sincretismo de fato, quando você vai misturando as liturgias e evoluindo. Nós estamos em eterna evolução. Nada deve ser criticado.
mas sim feito com muita boa intenção e coração, certo? Beleza. Acabou? Não, Jefferson, não acabou. Nós temos Iê-Iê Ayalá, a mais antiga, veste de branco, vinculada a Orunmila. Qual é a qualidade de Oxum mais antiga? É essa aqui. Iê-Iê Ayalá. Iê-Iê Ayalá. Ou Oxum Ayalá. Certo? Ela se veste de branco, certo? E está ligada a Orunmila. Ou seja, Orunmila, a divindade responsável pelo Ifá, pelo tempo, pela adivinhação, pelo oráculo, certo? Orunmila. Então, esse tipo de Oxum, Ayalá, certo? Está ligada diretamente a Orunmila. Bem, o culto a Orunmila aqui no Brasil, né? Eu já fiz um vídeo sobre a sociedade que faz, né, o culto ao Ifá, consequentemente a Orunmila, certo? Que alguns historiadores, né, dizem que o homem não pode manipular dentro do Ifá. Só o homem pode manipular, aliás, dentro do Ifá, o jogo. Mas nós temos também mulheres que fazem o uso, e eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Acontece que nós temos várias formas de culto ao Ifá, abrindo atualmente. Nós temos como é feito no Haiti, é um grande exemplo também, que é uma forma mais dura e um pouco diferente do que é feito no Brasil. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque Oxum é considerada a orixá que participa, podemos dizer padroeira, mãe. Padroeira é uma palavra cristã, né? Europeia. Vamos dizer mãe também, né? Do Ifá. Por quê? Porque ela tem ligação com Orunmila. E qual? Justamente essa qualidade. Ayalá, que é a mais antiga, certo? Bem, nós temos Iê-Iê Moluô ligada a Iemanjá. E nós temos Iê-Iê Popolocum, Oxum Rara, certo? Dos lagos e lagoas. Olha aí, lagos e lagoas. Eu fui em um evento certa vez e eu vi algumas pessoas fazendo saudação a Iemanjá em uma lagoa. Eu não estou criticando, né? E também não quis, nem falei nada no momento também, né? Participei dessa saudação. Mas lagos e lagoas pertencem energeticamente a Oxum. Tudo bem, Iemanjá é dona das águas, certo? Poderemos dizer que é universal. E Oxum é que está dentro dessa linha energética numa certa divisão, mas não com soberania. Perfeito? Mas, ainda assim, energeticamente, lagoa, certo? E lago estão ligados a Iê-Iê Popolocum, certo? E nós temos também Iê-Iê Olocô, guerreira das profundezas das florestas e padroeira dos poços. Essas são as principais qualidades. Algumas nem são mais cultuadas no Brasil, mas também temos outras cultuadas principalmente na Nigéria, certo? Principalmente a orixá Oxum, ela é muito conhecida, né, pelo seu romantismo, pelo seu canto, pelo seu choro. Os filhos de Oxum são muito chorões, eles se emocionam com facilidade, são sentimentais, mas são muito inteligentes. Como alguns itãs contam, Oxum, ela é uma líder estratégica, ela não é violenta, certo? Dizem que quando o mundo estava triste durante a criação, Oxum nasceu. Quando ela percebeu que ela precisava deixar o mundo mais movimentado, mais feliz, ela cria as cachoeiras. E as cachoeiras vêm trazendo felicidade ao mesmo tempo que um choro. Ou seja, as cachoeiras são consideradas o choro de Oxum, o choro por todos nós.
aquele choro que nos traz saúde, aquele choro que nos cura, que cuida das nossas cabeças, da nossa saúde mental. Oxum representa o equilíbrio mental, Oxum representa a fertilidade. Toda vez que uma criança sorri, Oxum sorri também, é o sorriso de uma criança, certo? É o amor, a honestidade, o carinho. Assim são os filhos de Oxum. Eles são muito proativos, eles estão sempre prontos a te ajudar, sempre com o ombro amigo, sempre com um sorriso, sempre com uma lágrima nos olhos, cada um na sua qualidade, mas todos diretamente ligados a Oxum. Bem, gente, esse é o nosso vídeo sobre a Orixá Oxum. Sabe, tem muita coisa para falar sobre Oxum, né? Eu contei aqui alguns itãs, algumas qualidades, falei sobre a parte histórica, né? Da criação, né? De como ela passa a ser cultuada pelo povo que existe até hoje, pelo povo Ijexá. Hoje eles estão concentrados na Nigéria, certo? Ao lado do rio Oxum, que é um rio muito importante na África, tá? Um rio muito histórico, certo? E que fez a manutenção dos seus povos às suas margens. Tudo que é ligado à nossa matriz africana tem total direção à natureza. A natureza representa cada divindade. Digo divindade, mais uma vez, não falo Deus. Digo mais uma vez que a religião de matriz africana, ou as religiões de matriz africana, os candomblés e as umbandas, não são monoteístas, são politeístas. Cada divindade tem um peso de um deus, porque cada uma tem a sua missão específica no astral e nessa relação do astral conosco, a relação entre o céu e a terra e as diversas dimensões existentes nesse caminho até lá, nesse caminho de sabedoria que nós temos que trilhar. O caminho material, o desprendimento do caminho material para a volta do caminho espiritual, as camadas dentro do mundo espiritual, a reinvenção, ou seja, a reencarnação para que aconteça uma melhora, para um preenchimento histórico daquela ancestralidade. Tudo isso mediado pelos nossos orixás, voduns, inquices, também pelas entidades, pelos iluminados encantados. É uma grande união de forças que movem, ficam em movimento. Esse movimento que nós costumamos chamar de gira. E gira nem sempre é o que acontece dentro do terreiro. A gira passa pelo terreiro como louvação, mas ela segue na nossa vida particular. Porque o verdadeiro religioso de matriz africana, ele cumpre tudo aquilo que aprende dentro do terreiro com as divindades, nos ensinando como temos que ter uma linha de postura, consciência de pertencimento Ubuntu. Nós somos assim, a nossa linha ética, a nossa linha de respeito, de diversidade, de união, certo? De fazer com que o mundo se torne melhor. Mas isso parte de dentro da gente, orientado pelo astral, para essa gira que, como eu disse, não acontece apenas dentro dos terreiros, mas principalmente fora deles, porque a gente volta para o terreiro com missão cumprida quando nós agimos dentro dessa ética chamada consciência de pertencimento. Ok? Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré. Lá vai o barco remando contra a maré. Lá vem o barco remando contra a maré. E segredo. Axé, Motumbá.